Vamos lá, pessoal, estamos aqui de volta, né, retomando aqui os nossos trabalhos para manter você muito bem informado. Afinal de contas, né, qual que é o lema do nosso canal? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. E vejam bem, pessoal, estão tramando algo muito grave contra o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, tá? Entender absolutamente tudo. Vou colocar esse vídeo aqui na tela. Outra informação que eu vou trazer aqui para todos vocês, gente, é a pior notícia do ano para Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Essa notícia, na verdade, não é uma, tá? São duas. Eu tenho certeza absoluta, o Lula essa noite não dorme. E se dormir, vai ser a custas de muito, mas muito remédio. Realmente foram duas informações que destruiu o Lula, o PT, a esquerda. É terrível, gente, tá? O que acabou de ser divulgado aqui contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou trazer essa informação aqui para todos vocês. É a notícia fresquinha que acabou de sair do forno, eu já tô aqui atualizando todos vocês. Rapidamente, vou trazer tudo de forma rápida, gente, bem compacta, bem rápido trazendo as informações. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente, dando início. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei chocada. Chocada. Gente, vergonhoso e revoltante. Gente, o senador Cleitinho tá revoltado com esse vídeo. E vocês também, eu tenho certeza absoluta. Todos vocês vão ficar revoltados com esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês. Vergonhoso e revoltante. Olha o tratamento que o juiz deu a um preso por tráfico em audiência de custódia. Gente, um bandido criminoso praticamente foi tratado como rei durante uma audiência de custódia. Só faltou levar um bolinho de chocolate e um cafezinho. Isso se não tiver acontecido. Assistam, gente, tá? É devastador, meu Deus. Olha o tratamento que foi dado de um juiz a um preso por tráfico numa audiência de custódia. Olha isso aqui, isso te revolta. Os senhores estão algemados? Sim, positivo. Eu peço primeiro ao que o senhor Maí que chame o agente, retire suas algemas. Por gentileza, tira a algema dele, por favor. Excelência, eu gostaria de requerer o uso da algema. Eu estou sozinho na sala de audiência com 3 presos. Se o senhor não tem condições, de manter ele sem algema, eu vou deixar de fazer a audiência e determinar que vocês levem ele ao fórum, porque não é possível dentro de um presídio não ter condições de garantir a ausência de algema. Eu não abro mão disso. Mas põe a mão na cabeça. Tirou as algemas. Presta atenção. O senhor foi preso até chegar na delegacia e levou quanto tempo? Um pouquinho, viu, senhor? Quantas horas? Ou quantos minutos? Uns meia hora por isso. Meia hora, mais ou menos. Neste momento, o senhor ficou privado de água ou de alimentação? Meia hora. Sim, senhor. Privado de água e de alimentação. Tem que ter tratamento VIP para traficante. Essa é a justiça do Brasil. Esse é o nosso país que valoriza mais um traficante do que um trabalhador. Mas eu entrei com um projeto de lei agora que está aqui para acabar, para dar fim em audiência de custódia. Chega de passar pano e passar a mão na cabeça de vagabundo. Vamos para cima, tamo junto. Gente, coloca aqui embaixo a sua opinião. No meu entendimento, parece que aqui nesse Brasil, as pessoas de bem têm menos valor do que um bandido, que um criminoso. Tinham 3 criminosos dentro da sala e uma pessoa de bem ali vigiando. Essa pessoa com certeza estaria com medo. Poxa, eu vou estar com 3 criminosos, sem algema, aqui, sozinho na sala. E o juiz se preocupou ali com o cara que estava, né, com os 3 criminosos? Não, ele se preocupou, né, com os bandidos, com os criminosos. Meu Deus, gente, é a inversão de valores, tá? É o poste mijando no cachorro. Eu fico impressionada como um juiz tem coragem de colocar uma vida de uma pessoa de bem em risco para dar um tratamento VIP para 3 criminosos, bandidos. Meu Deus, é desesperador, gente, o rumo que o Brasil está seguindo. Próxima informação, daqui a pouco, gente, tá? O André Mendonça acaba de soltar aqui uma bomba pro lado do Lula e o Lula com certeza deve ter ficado bastante furioso. E um órgão internacional na cola da Janja, gente. Imaginem como que a Janja deve estar nesse momento. Vou trazer daqui a pouco essas informações, porque antes... Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o Donald Trump, né? O Donald Trump estava aí na cola, né, do presidente da Colômbia, do Gustavo Petro. Vocês acompanharam todo o imbróglio que aconteceu. Agora o Donald Trump mirou para o Brasil, para o governo brasileiro. Trump diz que o Brasil é um dos países que querem prejudicar os Estados Unidos e promete impor tarifas. Ou seja, o Gustavo Petro tomou uma decisão lá de não aceitar os deportados, né, os ilegais dos Estados Unidos para a Colômbia.
E o Donald Trump foi lá e impôs as sanções, né, as tarifas, várias sanções, né, a autoridades lá e a familiares de autoridades lá na Colômbia. Aí o Gustavo Petro teve que recuou, né, e voltou atrás da decisão, se ajoelhou para o Donald Trump. Aí, agora o Donald Trump tá vindo pro lado do Brasil. E ele mesmo disse, gente, tá aqui o vídeo, tá? Vamos colocar tarifa em outros países, Trump. E ele mencionou o nome do Brasil. Trump disse que o Brasil é um dos países que querem prejudicar os Estados Unidos e promete impor tarifas. O presidente dos Estados Unidos fez declaração nesta segunda-feira, 27/1, ao defender a taxação de produtos estrangeiros para fortalecer a produção interna dos Estados Unidos. Ouçam, gente, o exato momento em que ele menciona o Brasil aqui nessa fala, com relação a taxar... sobre a taxação de produtos estrangeiros. Vejam só. On outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer, because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers, and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. We're going to put tariffs on. Pessoal, quem dera se aqui no Brasil a gente tivesse um presidente da República que governasse para o povo e para o país, como o Donald Trump está fazendo ali no Brasil. Não que os outros países não importam, claro que importam e muito, tá? Os outros países importam e muito. Mas quem dera, né, por exemplo, se o Lula da Silva tivesse essa mesma disposição, essa mesma preocupação, esse mesmo afinco, né, em governar para a melhoria do seu povo, aquele povo que o votou e colocou na presidência da República. Esse é um comportamento que se espera de um líder, que se preocupe em primeiro com a sua nação, não ficar colocando o dinheiro do Brasil em Cuba, na Venezuela, né, país que tem dívidas altíssimas com o Brasil e sabe-se lá quando. E se um dia vamos receber esse dinheiro de volta? Então, ao mesmo tempo em que o governo brasileiro se preocupa em financiar, né, mandar dinheiro para fora, o Donald Trump, ele é o contrário, dinheiro para dentro, riqueza para o nosso país, né, vida boa para os nossos cidadãos. Então, assim, dá inveja. Eu vou ser muito sincero e honesto com vocês. Eu sinto inveja do povo americano por ter um presidente como esse aqui, que se preocupa, que coloca em primeiro lugar o povo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, às vezes a impressão que a gente tem é que o que preocupa mais o governo são, você dá um exemplo, os bandidos e criminosos. Um vídeo que eu acabei de colocar aqui para todos vocês. Parece que o governo brasileiro se preocupa o quê? Em Venezuela, Colômbia, mandar dinheiro para outros países. É muito triste, gente, tá? O caminho que está seguindo o Brasil nas mãos do PT e do Lula. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, beleza? E aqui vocês serão muito, mas muito bem-vindos. E ó, não esqueçam de deixar o like, deixar o joinha, dar uma força gigante pro nosso canal. Primeira informação no vídeo, gente, tá? Um dos vídeos mais importantes que você vai assistir neste dia de hoje. O Caio Coppola diz que o eleitor já perdeu a paciência com o desastre que é o governo Lula, e por isso a sua grande desaprovação, tá? Não tem companheiro, seja o IBGE ou no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Não adianta manipular estatísticas, nem censurar rede social. Gente do céu, o Caio Coppola detonou o Lula sem dó e nem piedade aqui nesse vídeo. E não tem IBGE, nem STF que consiga salvar o fracasso desse desgoverno Lula. É o melhor vídeo que vocês vão assistir nesse dia de hoje, vejam só. Esse governo está desaplaudido, desacreditado e enfraquecido, vendo a chance de uma vitória eleitoral em 2026 cada vez mais distante. A situação aqui é a seguinte: o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos na história. É o governo com a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias em 2024. É o governo responsável pelo maior rolo fiscal que se tem notícia e pelo maior déficit já registrado nas empresas estatais. E agora, o governo Lula alcança mais essa marca histórica para sua coleção de maus resultados, como foi dito no enunciado. Pela primeira vez, o índice
índice de reprovação do governo supera a sua aprovação, diga-se de passagem. E também, pela primeira vez, o percentual de pessoas que avalia positivamente o governo já é menor que o percentual de eleitores que reelegeu Lula e que reconduziu o PT à cena do crime, para usar aquela expressão consagrada do próprio vice-presidente da República. A aprovação do governo Lula, como nós vimos, caiu 5 pontos em relação a dezembro, com destaque para o Nordeste, uma região onde ele perdeu 7 pontos em um mês. Isso é bastante significativo. E, como bem disse o Dr. Zé Eduardo, saindo da fotografia de momento e analisando o filme, em fevereiro de 2023, 23% dos entrevistados dessa pesquisa reprovavam o governo Lula. Só que hoje esse número mais que dobrou e está em 49%. Ou seja, o eleitor está perdendo a paciência e está perdendo a esperança com Lula e sua equipe. Os entrevistados aqui pelo Instituto Quest responderam espontaneamente quais as principais pautas negativas para o governo. São elas: regulação do PIX, aquela tentativa mal sucedida do governo de aumentar a fiscalização sobre as transações via PIX, que muitos viram como uma medida para potencialmente aumentar ainda mais a arrecadação do governo. Também o descumprimento de promessas e aumento de impostos. É um governo que descumpre promessas de campanha de governo à torto e à direito, começando pela nomeação de 2 amigos e 2 companheiros do senhor Lula para o STF, coisa que ele garantiu em rede nacional que não faria. Da mesma forma, o Lula não manteve a isenção para aquelas companhias internacionais, instituindo a chamada taxa da blusinha. O Lula ainda não isentou do pagamento de imposto de renda as pessoas com receitas até R$5.000 mensais. O Lula prometeu também que lutaria pela democracia, mas defendeu o quanto pôde a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E o Lula não quebrou o sigilo dos gastos exorbitantes da sua própria presidência. E pior, aumentou o segredo, aumentou o mistério sobre as aquisições realizadas pelo seu próprio governo. Finalmente, os entrevistados da Quest citaram a inflação como fator que impacta negativamente o governo Lula. A inflação é um fantasma que voltou a assombrar as famílias brasileiras, puxada aí pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia. O escolhido do Lula para o Banco Central está liderando uma campanha agressiva de aumento de juros para combater esse mal. A taxa Selic está em 12,25%, mas a previsão é que essa alíquota seja reajustada para cima ainda essa semana. Então, aqui estão mais algumas promessas quebradas do Lula. Juros baixos, dólar em queda e gasolina abrasileirada mais barata. Nada disso aconteceu, como foi alardeado. Para fechar, Brasília, falando em falsas promessas relacionadas à inflação, vejam só essa manchete do G1 de 10 de janeiro. Preço da carne sobe 20% em 2024 e tem maior alta em 5 anos. Alguns cortes subiram até 25%. E a picanha, tão citada pelo Lula na campanha eleitoral, também ficou mais cara. Aí, não tem amigo, não tem companheiro, seja no IBGE, seja no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Não adianta manipular a estatística, não adianta censurar a rede social, não adianta fingir golpe, nem perseguir a oposição política. Quando a coisa dói no bolso e insulta demais a inteligência do eleitorado, a resposta nas urnas é inescapável. Esse governo... A resposta nas urnas é inescapável, gente do céu. E aí, vocês concordam com o Caio Coppola, né? Depois desse desastre que está acontecendo nesse governo Lula, né? Com a inflação alta, o poder de compra do povo diminuiu drasticamente, não tem companheiro, seja no IBGE ou no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Não adianta manipular a estatística, nem censurar a rede social. Vocês concordam com o Caio Coppola, gente? Será que depois de todo esse desastre para o Lula, lá no STF, alguém pode salvar o Lula mais uma vez? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Eu faço questão de fazer plantão nos comentários para ver a sua opinião aqui. Se vocês concordam ou discordam com o Caio Coppola em algum ponto. Próxima informação na tela, gente. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura que não foram encontradas provas suficientes para indiciar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado no final de 2022. Os nomes da mulher e do filho de Jair Bolsonaro foram citados na delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. E esse é mais um caso. Nós investigamos, apuramos, não encontramos elementos suficientes para várias pessoas, não só essas duas que você cita, e, portanto, fizemos a conclusão que tinha que ser feita. Andrei Rodrigues defendeu a imparcialidade da Polícia Federal nas investigações. Ele disse ainda que o relatório sobre o alegado golpe foi elaborado com isenção, seriedade e responsabilidade. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Ontem ainda no programa, Ana, comentamos sobre o vazamento da delação premiada de Mauro Cid e vale lembrar que esse relatório da Polícia Federal de quase 900 páginas, hoje nas mãos do PGR Paulo Gonet, indiciou 37 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, Braga Neto, também o general Heleno, e agora chama a atenção, e comentamos um pouco isso ontem no programa, né, Ana, que depois, uma série de circunstâncias, depois da posse de Donald Trump, em que esses dois personagens aí, Eduardo Bolsonaro
Bolsonaro e Michele Bolsonaro ficaram em evidência, vaza uma das delações de Mauro Cid, uma delas de agosto de 2023, lembrando que o ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou mais de 10 depoimentos à Polícia Federal e esse trecho é vazado justamente no último final de semana. Muito boa noite. Pura coincidência. Só que não, né, Paula? Boa noite. Boa noite, Piotr, Silvio, boa noite, Caute, boa noite à nossa audiência. Paula, foi o que nós falamos ontem. Para lá de estranho, um pedacinho, só esse pedaço da delação do Mauro Cid ter vazado exatamente na semana em que Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro foram, sim, queira a velha imprensa ou não, eles foram protagonistas na posse de Donald Trump em Washington. Eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos como eles foram celebrados, como a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela teve lugar especial em vários bailes, né, principalmente no baile oficial em que a primeira-dama, Melania Trump, e Donald Trump, o presidente eleito, eles dançam ali a primeira valsa, depois entram os cadetes, a primeira-dama dança com o cadete, entra o vice-presidente, a esposa do vice-presidente, e Michele Bolsonaro estava ali na primeira fila. E muitos questionaram a ausência do presidente Jair Bolsonaro. Isso eu conversei com vários assessores de senadores ao longo de 4 dias lá, conversei com 2 grandes articulistas do Partido Republicano e todos pediram detalhes das razões pelas quais o presidente Bolsonaro não estava em Washington. Bom, o nome Lula nem foi tocado nessa história. Todos sabiam que Lula não havia sido convidado exatamente pelas vários laços que nós temos demonstrado aqui de Lula com inimigos da América, não apenas com comunistas, ditadores, mas inimigos da América, como é hoje o Irã, o inimigo número 1. Então, Paula, agora diante dessa declaração da Polícia Federal, admitindo que não há provas para indiciar Michele e Eduardo Bolsonaro. Até quando essa falácia de golpe de Estado vai continuar? O Brasil precisa tocar a sua vida, esquecer, deixar essa narrativa para trás, que aqueles que cometeram crimes contra o patrimônio público, que eles paguem, mas o Brasil tem pressa de se tornar uma nação para os brasileiros, como os americanos estão vendo aqui, Paula. América para os americanos. O Brasil precisa entrar no eixo do Brasil para os brasileiros e não para esses projetos de poder partidários. Adalberto Piotr, muito boa noite. Bom, Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, disse o que já sabíamos. A Polícia Federal não encontrou provas suficientes para indiciar tanto Eduardo Bolsonaro quanto Michele Bolsonaro. Agora também fica a pergunta, né? Como é que vazou esse trecho especificamente em que envolve ali a menção a esses 2 personagens pelo Mauro Cid? Porque foi um vazamento de dentro da Polícia Federal? Paula, boa noite. Boa noite, Caute, Ana, querida, Silvia, todos que nos acompanham. Eu vou pela sua linha de raciocínio. O inquérito é sigiloso. Está sob tutela da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal. Então a pergunta é quem vazou? E por que vazou? Porque se vazou, vazou por alguma razão. Convenhamos, ninguém aqui é inocente. E tampouco é coincidência. A Ana Paula já fez menção, não tem nenhuma coincidência. Então vazou, sim, é um fato. A pergunta é por que vazou? Então quem vazou e por que vazou? A Polícia Federal vai abrir uma sindicância interna para apurar? Porque, convenhamos, embora já haja um desmentido em menos de 48 horas, né, dessa história, é incrível, né? Como é que vaza uma informação dessa, 48 horas depois, a polícia já desmente numa entrevista a um canal de televisão. Mas, de alguma forma, o dano já foi causado. As redes sociais se manifestam, e tudo bem, é da liberdade de expressão, só que elas se manifestaram com uma informação que estava sigilosa dentro de um inquérito da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, que não poderia vazar, mas vazou. E por que vazou? Em qualquer outro ambiente, isso deveria ganhar uma apuração interna severa, diligente, rápida, encontrando o culpado. Não creio que vai acontecer, embora eu torça para que isso aconteça. Mas levando-se em conta quem é a vítima do dano à imagem, então provavelmente a polícia vai fazer de conta que, não, isso aconteceu. Mas aí, convenhamos, as instituições não estão funcionando bem no Brasil. Este é um caso notório, com uma prova cabal. Uma informação de um dos depoimentos do Mauro Cid vaza, sendo que é de um inquérito sigiloso, sob tutela da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, contra a ex-primeira-dama e o deputado que também é filho do presidente Bolsonaro.
quem vazou e por que vazou. A Polícia Federal vai fazer o quê? Além de desmentir, porque desmentir é o mínimo que ela podia ter feito. Então, gente, vejam só essa informação que pegou muita gente de surpresa. A galera da canhota, tem muita gente aí que não tá gostando disso aqui, não. Transparência Internacional diz que Janja exerce função pública e critica o governo. Ó, Transparência Internacional, hein? Na cola da Janja. O diretor executivo da ONG Transparência Internacional Brasil, Bruno Brandão, criticou o governo Lula nesta segunda-feira, 27, por ocultar dados sobre a primeira-dama Janja. Veículos de comunicação, incluindo a Revista Oeste, têm feito uma série de pedidos também pela Lei de Acesso à Informação na LAI sobre a agenda da petista, quantos funcionários ela tem à disposição e também dados de vacinação contra a dengue e Covid-19. As solicitações, contudo, foram negadas por Janja não ocupar cargo público. Essa é a justificativa deles. A Janja não ocupa cargo público, mas parece que a Janja vai substituir o Lula numa viagem lá para a Itália, num negócio de combate à fome. Mas como assim? Se ela não exerce cargo público, como que ela vai no lugar do Lula, no lugar do Geraldo Alckmin? A gente fica com a cabeça bugada, né, gente? É público e notório que a primeira-dama está exercendo função pública, com intensa agenda de representação governamental e equipe de apoio, disse Brandão em entrevista ao jornal o Globo, e cuja declaração foi compartilhada no Twitter no X da ONG. O fato disso estar acontecendo sem as formalizações necessárias não pode ser justificada para desrespeitar o princípio da publicidade da administração pública, a lei, né, e a lei de conflitos de interesses. Ao contrário, a informalidade agrava a situação. Apesar dos argumentos do Planalto, entre 9 e 3 de fevereiro, Janja vai a Roma representar o presidente Lula em uma reunião do Conselho Internacional que vai definir a presidência da Aliança Global contra a Fome. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, será chefe da delegação. Vocês estão entendendo? A própria matéria acabou dizendo o que eu disse para vocês anteriormente. Se a Janja não exerce função pública, como que ela vai à Itália, em um evento, representar o Brasil, representar o Lula, se ela não exerce cargo público? Então, em algumas ocasiões, ela pode representar um cargo público, mas para conceder informações aos veículos de imprensa, aos jornalistas, através da Lei de Acesso à Informação, aí não, ali ela não exerce cargo público, então ela não tem necessidade, não é obrigada a dar informações sobre gastos, agendas, vacinação, ou seja, nesses casos ela não exerce cargo público, mas para representar o Lula em um evento internacional, aí ela vai. Agora a pergunta que fica é, se ela não exerce cargo público e ela vai para esse evento internacional, quem vai pagar o custo dessa viagem da Janja? É o povo? É o nosso imposto? Mas a gente tem que pagar isso para uma mulher que não exerce cargo público? Ai, gente, a gente fica furiosa, né? Às vezes eu perco a fé na humanidade, porque às vezes o Lula,